Antes de iniciar, quero deixar um anúncio que pode ajudar a crescer profissionalmente. Curso online Informática Empresarial. Esse curso está ajudando muitos jovens a se promoverem e conseguir o primeiro emprego. Uma profissão essencial para quem quer ingressar no meio corporativo. O link está na descrição. Quando Linus Torvalds criou o Linux, certamente não sabia da importância que esse projeto teria para o universo da computação e da tecnologia da informação. Graças à sua iniciativa, o Linux está presente em centenas de milhares de servidores, computadores pessoais e dispositivos portáteis em todo o mundo. Mas, como isso aconteceu? Por que Torvalds criou o Linux? Por qual motivo o projeto teve uma aceitação tão grande? O que é Linux? Para muita gente, o Linux é meramente um sistema operacional. Essa definição não está errada, mas também não está completa. Na verdade, o Linux é parte de um todo, mais precisamente, é um kernel de código-fonte aberto, que foi, e é desenvolvido, ao longo do tempo graças à colaboração voluntária de desenvolvedores de várias partes do mundo. Em poucas palavras, código-fonte é um conjunto de instruções baseado em uma linguagem de programação que, depois de compilado ou interpretado, forma um software. Tendo acesso ao código-fonte, é possível saber como determinado programa ou recurso de software foi desenvolvido. O que é kernel? Kernel pode ser entendido como o núcleo do sistema operacional, isto é, como a parte essencial deste. Cabe ao kernel fazer a intermediação entre o hardware e os programas executados pelo computador. Isso significa que a junção do kernel mais os softwares que tornam o computador usável, drivers, protocolos de comunicação, entre outros, de acordo com a sua aplicação, é que formam o sistema operacional em si. Para compreender melhor, você pode imaginar o kernel como sendo o chassi de um veículo. De acordo com a aplicação em questão, uma montadora pode adquirir um chassi e utilizá-lo para montar um carro para transportar cargas ou, se a necessidade for esta, construir um automóvel de passeio para uma família. Perceba que o kernel não é, necessariamente, um software manipulável pelo usuário. Ou seja, não se trata de algo tão simples a ponto de poder ser instalado e, logo em seguida, estar pronto para uso, como um aplicativo de edição de textos, por exemplo. O kernel é uma base complexa, que serve de estrutura para o sistema, atuando nos bastidores. Assim, o usuário sequer precisa saber de sua existência para poder utilizar o computador e então, o Linux é um kernel, exatamente. Quando procuramos um programa que possui versões para vários sistemas operacionais, como o navegador Mozilla Firefox, nos deparamos com vários links, um que aponta para a versão Windows, outra que direciona para a versão X, outra para Linux e assim por diante. Perceba que, em situações como essa, o nome Linux não é empregado incorretamente. Por outro lado, achar que o Linux é todo o conjunto de software, incluindo aplicativos, interfaces gráficas e outros, é uma visão bastante limitada, mas, para entender melhor o que é Linux e o que ele representa, é conveniente conhecer a sua história. A história do Linux começa no ano de 1991, pelas mãos de um estudante universitário finlandês chamado Linus Torvalds. O Linux foi criado por ele, não totalmente do zero, mas sim como uma variação do Minix. O Minix é um sistema operacional simples, criado por Andrew S. Tannenbaum, um renomado professor de computação que é conhecido pelos diversos livros que escreveu para a área. Tannenbaum disponibilizou o Minix principalmente para servir de auxílio no ensino de computação. Trata-se de um sistema operacional simples, que exige poucos recursos de hardware e cuja primeira versão foi lançada em 1987, dadas as suas finalidades acadêmicas. Não só o Minix foi disponibilizado de maneira gratuita e livre, como também o seu código-fonte completo. Assim, os estudantes de computação podiam, e podem, estudá-lo inteiramente para desenvolver habilidades ou mesmo para criar projetos derivados. Foi assim que Linus Torvalds entrou nessa história. A relação do Linux e do Minix com o Unix. O Minix também não foi escrito do zero. Trata-se, na verdade, de um projeto baseado em um sistema operacional que tem grande participação na história da computação, o Unix. O surgimento do Unix se deu em 1969, como um projeto da Bell Labs, laboratório pertencente à AT&T. Mas somente em meados da década seguinte o Unix tornou-se um sistema efetivamente disponível no meio acadêmico, o que permitiu a sua evolução e o surgimento de variações. O Unix, na verdade,
Começou em meados dos anos 1960 como um projeto a ser desenvolvido por um grupo de habilidosos programadores, entre eles, Ken Thompson e Dennis Ritchie, um sistema operacional de nome Multics. O Multics era um projeto ambicioso, mas enfrentou vários problemas, entre eles, falta de recursos computacionais. Assim, no mesmo ano, Ken Thompson decidiu criar algo mais realista, chamando o novo projeto de Unix. Tempos depois, o nome foi mudado para Unix, denominação que permanece até hoje. Apesar de haver outros programadores envolvidos com a criação do Unix, Ken Thompson e Dennis Ritchie são os nomes mais lembrados porque ambos, em 1973, praticamente reescreveram o Unix a partir da linguagem C. C é uma criação de Dennis Ritchie, daí o seu comprometimento com o trabalho envolvendo a linguagem e o Unix. Por causa de seus recursos, a linguagem passou a ser utilizada em vários outros projetos mais complexos, inclusive no desenvolvimento de outros sistemas operacionais, fazendo seu criador ser reconhecido mundialmente como um dos grandes nomes da computação. Dennis Ritchie faleceu em 1 de outubro de 2011. O Unix teve grande aceitação não somente em universidades, mas também em ambientes corporativos, resultando no surgimento de variações diversas do sistema, como as versões BSD e o Solaris. O Minix, assim como o Linux, é uma delas, o que não quer dizer que ambos sejam iguais ao Unix, mas notoriamente parecidos. O surgimento do Linux. Linus Torvalds, então com quase 20 anos, começou a estudar ciência da computação na Universidade de Helsinki, na Finlândia, em 1988. Cerca de 2 anos depois, aproveitando o conhecimento que tinha e estava adquirindo sobre a linguagem C, decidiu criar a sua própria implementação de um terminal em seu recém-obtido computador 80386, principalmente para acessar o servidor Unix da instituição de ensino. Isso porque ele já havia testado o Minix para essa finalidade. Mas não estava satisfeito com os seus recursos. A intenção de Torvalds era de fazer o projeto rodar especificamente em sua máquina 80386, com o desenvolvimento sendo feito a partir do Minix. O trabalho avançou de tal forma que chegou um ponto em que Torvalds já tinha um kernel funcional em mãos. Em 1991, Linus Torvalds decidiu divulgar abertamente o projeto. Para isso, publicou mensagens na Uzene, uma espécie de antecessora da internet baseada em troca de mensagens, pedindo sugestões e colaborações para sua iniciativa. O início da trajetória do Linux não foi isenta de problemas. Um dos obstáculos que Torvalds teve que enfrentar foram as críticas do professor Andrew S. Tannenbaum, que em suas declarações afirmou que o Linux é obsoleto, especialmente por ter design monolítico. Tannenbaum não estava contente com o fato de o Linux ter sido preparado especificamente para rodar com o processador 80386 que, além de caro, na época, teria sua arquitetura substituída futuramente, o que, na verdade, não aconteceu. Linus respondeu às críticas e continuou seu trabalho, contando com o apoio de cada vez mais pessoas. Com o passar do tempo, o Linux acabou inclusive sendo portado para várias outras plataformas, o que certamente contribuiu para o seu sucesso. GNU Linux. Você já deve ter visto em vários lugares, inclusive aqui no Infovester, a expressão GNU Linux. O que isso significa? Tal como você já sabe, o Linux, por si só, é um kernel. Sozinho, um kernel não tem muita utilidade. É necessário juntá-lo a um conjunto de softwares para que tenhamos, efetivamente, um sistema operacional em condições de uso. É aí que o projeto GNU entra em cena. GNU é a sigla para um nome curioso. GNU is not Unix. GNU não é Unix. Trata-se de um projeto que teve início em 1984 pelas mãos de Richard Stallman, que queria criar um sistema compatível com Unix, mas sem utilizar código deste. Com o passar dos anos, o projeto foi ganhando recursos, como compiladores e editores de texto. Mas, faltava um elemento importantíssimo, um kernel. Stallman e seus colaboradores estavam trabalhando em um kernel de nome UD, mas dada a demora em concluí-lo, muitos daqueles que precisavam ou queriam usar software GNU decidiram recorrer a algo que souberam ser capaz de atender à necessidade que tinham, o Linux. Então, basicamente, o Linux que temos hoje é conhecido por trabalhar em conjunto com software GNU. Por isso, muitos integrantes e simpatizantes de movimentos ligados ao software livre defendem a ideia de que, quando houver referência ao sistema operacional como um todo,
o nome GNU Linux deve ser utilizado. Acontece que, por comodidade ou simplesmente desconhecimento, muitas pessoas criaram o hábito de chamar todo o conjunto de Linux e não apenas o kernel. Para o público em geral, a distribuição mais famosa atualmente é o Ubuntu, da empresa Canonical. Por padrão, são lançadas novas versões do Ubuntu em todos os meses de abril e outubro de cada ano. Há um esquema de numeração que ajuda a identificar a época de lançamento. A versão 15.10 do Ubuntu, por exemplo, foi lançada em 2015, no mês de outubro. É possível saber disso porque a indicação de ano aparece primeiro, 15, e depois do ponto, vem a indicação do número do mês, 10. É claro que há outras distribuições renomadas, entre elas, Fedora, ligada a Red Hat, Debian, Arch Linux, Linux Mint, CentOS, com foco em servidores, Slackware. É possível obter informações sobre essas e outras distribuições Linux no site distrowatch.com, em inglês. Versões do kernel. Periodicamente, novas versões do kernel Linux são lançadas. Atualizações são naturais para qualquer software e ocorrem para atribuir melhorias a determinadas funcionalidades, para corrigir falhas, bugs, e, no caso de sistemas operacionais, para adicionar recursos importantes ao kernel, principalmente compatibilidade com novos hardwares. Normalmente, cada versão do kernel é representada por 3 números distintos separados por pontos. Por exemplo, 2.6.24. O primeiro número indica a versão do kernel. O segundo número indica a última revisão feita até o momento naquela versão. O terceiro número, por sua vez, indica uma revisão menor, como se fosse uma revisão da última revisão do kernel. Um quarto número pode ser utilizado para indicar uma atualização importante naquela versão. É válido frisar que antes da série 2.6.x, a numeração do kernel tinha o seguinte esquema: se o segundo número da representação fosse ímpar, significava que aquela série ainda estava em desenvolvimento, ou seja, era uma versão estável e em fase de testes ou aperfeiçoamentos. Se o número fosse par, significava que aquela série já tinha estabilidade para ser disponibilizada para uso. A numeração sofreu outra mudança em julho de 2011, quando foi lançada a versão 3.0 do Linux. Das versões 1.x para 2.x houve significativas alterações no kernel. No entanto, da 2.x para 3.x não houve nada tão importante assim. Tanto que, pelo esquema, esta versão deveria ser 2.6.40. Tudo indica que a mudança aconteceu por uma questão de comodidade e estética. Há também quem afirme que a numeração 3.0 foi dada como forma de comemorar o aniversário do Linux, que completou 20 anos de existência em 2011. A licença do Linux. Uma licença é, em poucas palavras, um documento que explica como determinado software pode ser utilizado. No que se refere a programas de código-fonte aberto, há vários tipos de licenças disponíveis. O Linux utiliza a GPL, GNU Public License. Vale frisar que, inicialmente, Linus Torvalds aplicou ao Linux uma licença própria, que tinha restrições para uso comercial. A GPL só foi adotada em 1992, mesmo porque o Linux já era utilizado com software GNU. A GPL é uma licença criada pela Free Software Foundation, organização fundada por Richard Stallman, baseada nas liberdades que a entidade defende: liberdade de executar o programa, para qualquer propósito; liberdade 0, liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades; liberdade 1, sendo o acesso ao código-fonte um pré-requisito para este aspecto; liberdade de distribuir cópias de forma que você possa ajudar ao seu próximo; liberdade 2, liberdade de melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie; liberdade 3. Novamente, aqui o acesso ao código-fonte é um pré-requisito. Um software não pode utilizar a GPL se não corresponder a todos esses requisitos. A GPL surgiu em 1989, mas foi revisada em 1991 para atender a determinadas necessidades, resultando na GPL v2, GPL versão 2. Em 2007, surgiu a GPL v3, GPL versão 3. Conclusão: você pode até não ter Linux em seu computador, mas já o utilizou de alguma forma. Por se tratar de um software gratuito, de código-fonte aberto e amplamente disponível, é comum encontrá-lo nas mais diversas aplicações. O servidor que hospeda o Infovester, por exemplo, roda uma distribuição Linux.
Também é possível encontrar esse kernel em sistemas embarcados, caixas eletrônicos, dispositivos móveis, entre outros. Obrigado por assistir esse vídeo, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal. Em breve terá mais conteúdos. Um abraço!